Então vamos lá. Meu nome é Gigi, eu tenho uma empresa chamada Colmeia Property. A gente está atuando em Melbourne há 3 anos. E como relocation agent, eu atuo na Austrália inteira, também pelo mesmo período. A gente trabalha principalmente com casas compartilhadas aqui em Melbourne, onde as pessoas simplesmente chegam com as malas e a casa já está toda montadinha, pronta para morar. É, Esse é um modelo de business, mas para quem quer alugar uma casa só deles, é isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Isso. Então, vamos começar já, né? Não sei se você tem um roteiro, mas eu separei algumas perguntinhas assim, para a gente ir tintim por tintim, porque eu pretendo botar essa live lá no YouTube, né? Para as pessoas Ótimo. que quiserem procurar sobre acomodação terem uma noção de como faz, né? Porque aqui a gente chega nas cegas, né? É bem E, isso. enfim, o que eu quero saber é o seguinte: a pessoa ela se muda aqui para a Austrália, e principalmente os casais, né? Eles querem um lugar só para eles. E para alugar direto como imobiliária, normalmente falam que precisa de muito documento, uma documentação extensa, precisa de já ter, né, um fiador, alguma coisa do tipo, porque é bem chatinho, tem que preencher um tanto de coisa. E é difícil também achar um apartamento inteiro nesses sites de acomodação, né? Tipo, no Flatmates, no Facebook, é meio complicado achar um inteiro. E eu queria saber se é possível arrumar um espaço inteiro sem ter que mostrar esse tanto de documento, assim. É, claro, é muito importante você trazer essa pergunta aqui, porque esse é um mito que a gente escuta muito, né? Que se você é imigrante, se você não tem referência de locação na Austrália, se você não tem emprego na Austrália, você não pode alugar um imóvel na Austrália. O que é uma mentira, tá? Você pode Hum, sim alugar um imóvel na Austrália. No entanto, a gente tem que tomar cuidados e ir um pouco além do que uma pessoa que está aqui na Austrália teria que fazer. Eu vou explicar como funciona o processo aqui e como que a gente faz para ter uma maior chance de aprovação para quem está vindo do exterior. Então, para quem está no Brasil, está acostumado com vou numa imobiliária, e aí naquela imobiliária eu falo o que eu estou procurando, aí o corretor vai apresentar todas as opções que eles têm no catálogo deles, e basicamente o inquilino vai falar, gostei dessa. E aí vai apresentar a documentação deles, que vai ser aprovada ou não pelo proprietário. Mas ali ele tem um leque de opções, onde basicamente ele é a única pessoa ali procurando, né? Um de cada vez, vamos dizer assim. Aqui na Austrália a gente trabalha com uma demanda muito mais alta, então a gente tem menos imóveis disponíveis do que pessoas procurando por imóveis. Então, toda vez que você vai fazer uma visita no imóvel, não é fim do mundo você encontrar mais 30 pessoas lá olhando o mesmo imóvel. E para começar a diferença pelas inspeções, as inspeções não são quando você pode, é quando a imobiliária marca. A imobiliária vai marcar ali uns 10, 15 minutos, dependendo do tamanho da propriedade, para abrir aquele imóvel e mostrar para todo mundo que está interessado para visitar pela primeira vez. A pessoa vai visitar aquele imóvel, que é obrigatório fazer a visita do imóvel para você poder aplicar. A gente já vai voltar nisso, em como que a gente faz essa visita se a gente está do outro lado do mundo. Porém, ela é obrigatória. E depois que você faz uma visita, hoje em dia, quando eu mudei para cá, quando era tudo mato, você podia aplicar com papelzinho mesmo, né? Hoje em dia é tudo online. Então, existem plataformas, cada imobiliária usa a sua plataforma, tem duas, três, assim, que é a preferencial deles, onde você preenche ali o seu profile, né? O seu perfil, acopla ali todos os seus documentos e encaminha para eles para aprovação. Nesse perfil vai ter todos os seus dados pessoais, os seus dados financeiros e as suas referências de moradia, atual e passadas na Austrália. Aqui na Austrália, eles levam muito em conta a referência. Então, tanto a referência de emprego como a referência do seu antigo property manager, que é o corretor da casa onde você morava antes, são extremamente importantes. Então, é assim que funciona aqui na Austrália. Por ter esse demasiado número de etapas, que são muito diferentes do Brasil, obrigatoriedade em visitar, referência de onde você mora hoje e de onde você morou antes, existe esse mito de que quem está vindo do exterior não pode alugar um imóvel direto.
e eu tô aqui para falar que hoje a gente tem 100% de aprovação com todos os clientes da Colmeia que vieram no Relocation Service, tá? Eu converso com os nossos clientes assim, a gente é como se fosse um agente de imigração, só que a gente é um agente de locação. O agente de imigração, ele não pode te prometer que seu visto vai ser aprovado. Porque isso não é uma decisão dele, é uma decisão do governo. Mas ele conhece todas as etapas e processos e procedimentos que ele sabe que o governo quer saber de você para você ter mais chances de ter esse visto aprovado. E é exatamente isso que a gente faz. A gente sabe todas as etapas e procedimentos que o proprietário e a imobiliária do outro lado querem saber e a gente vai ter certeza de preencher todos esses requisitos para que você tenha maiores chances de ser aprovado. Então vamos começar com uma parte que eles não sabem como é que faz a visita no imóvel. Então, isso é um serviço que a gente oferece. A gente vai lá e faz a visita por você. Então, a gente vai te representar nessa vistoria, né? Então, nessa vistoria, você representa, a colmeia representa o cliente, mas se não for com a colmeia e você tiver um amigo aqui, um familiar, que também possa fazer essa inspeção para você, também é válida. Então, primeiro, não precisa ser você em pessoa com quanto que tem alguém que possa te representar. Uma outra maneira é você, às vezes é mais difícil, porque australiano não gosta muito de sair do schedule deles, assim, é você conseguir uma videotour direto com o corretor que tá lá. Às vezes eles são gentis o suficiente de fazer uma ligação de vídeo com você e mostrar por vídeo. Mas dessa é muito rara, porque você tem que achar uma pessoa muito gente boa, que tenha tempo, e já fica bem mais difícil. Então, E é importante dizer, né, que tem dois tipos, né, de acomodação, assim, né, na maioria das vezes. Ou é um quarto, né, ou é um apartamento inteiro, né, para as pessoas é, entenderem melhor, que quando a gente vem, a gente acha que a gente não tem muita ideia de como que vai ser essa logística, né? E como você falou, essa questão da inspeção é extremamente importante, né? Então, acho que nem você deve recomendar fechar um contrato longo estando lá no Brasil, né? Porque depois você chega aqui e não gosta da casa, você já está com um contrato. Talvez não é, seja o ideal, né? o ideal seria se você quiser ter essa opção, a gente tem muitos clientes que querem já chegar com a casa garantida, é ter alguém para acompanhar esse processo de perto. Porque, por exemplo, num vídeo, por exemplo, você não sente o cheiro do imóvel, você não consegue olhar os cantos para ver se tem algum sinal de infiltração ou alguma coisa assim. Então, ter alguém de Uhum. confiança ou alguém que tenha conhecimento em como fazer essa vistoria e evitar esses problemas no futuro ajuda muito. Um outro problema que pode ter em fazer essa vistoria estando fora do país é a questão de localização. Porque às vezes eles te mostram ali dentro da casa, mas não vai te mostrar a rua, não vai mostrar como é que é a casa do seu vizinho, né? Porque às vezes a casa é maravilhosa, mas o seu vizinho tem 30 cachorros, né? Então, assim, E a nunca rua é feia e sei é, lá. é difícil a E gente achar uma rua feia aqui na é, Austrália, né? sim, sim. E Mas, vocês fazem isso, então? Tipo, a Colmeia faz esse serviço de assessoria. Se eu quiser, por exemplo, eu estou no Brasil e uhum. eu queria que vocês vissem essa casa aqui para mim. Aí vocês fazem esse serviço, então. A gente tem alguns pacotes de Ah, serviços, tá. Clara. Dos pacotes de serviços, a gente tem tanto um bate-papo assim de assessoria, onde eu vou pegar a documentação do cliente e vou falar: olha, o seu perfil, esses são seus pontos fortes, esses são seus pontos fracos. Tá? Uhum. Seus pontos fracos, a maioria das vezes a gente não precisa colocar ponto fraco na aplicação. Né? Então, por exemplo, o que seria um ponto fraco para uma locação de um imóvel de longo prazo? Um visto de 6 meses. Hum, Isso é um ponto fraco. Então, o que que a gente faz? Por que que a gente vai juntar esse documento agora? Se eles pedirem, né, a gente fala depois. Você está vindo com 6 meses com intenção de renovar. Mas você não precisa juntar uma prova contra você nesse exato momento que você só tem direito de permanência de 6 meses uhum. nesse momento, né? E outro ponto fraco, que todo imigrante vai ter é não ter referências na Austrália e não ter emprego garantido na maioria das vezes. Alguns já vêm com sponsor, então já tem a carta do empregador, mas a maioria vem sem emprego ainda. Então, nesses casos, como são pontos fracos, a gente tem que ver no perfil daquele cliente qual que é o ponto forte dele.
Ah, às vezes ele tem um emprego há não sei quanto tempo no Brasil e aí vai ter um saldo disponível para cobrir 6 meses de aluguel, né? Sei. Às vezes ele tem várias casas de aluguel, ele mesmo é um investidor no Brasil, então trazer isso para a aplicação dele também mostra que ele é uma pessoa responsável. O maior erro que eu vejo nos nossos clientes aqui, Clara, é que eles esquecem toda a bagagem que eles já têm quando eles chegam aqui, né? E aí as pessoas chegam aqui falando: Ah, o que que você é? Eu sou cleaner. Tá, mas eu sei que você não era cleaner no Brasil. O que que você Uhum. fazia? Ah, eu fiz faculdade de arquitetura. Por que que isso não está na sua aplicação? Né? Você está cleaner, você não é cleaner, você já teve uma bagagem muito grande. Então, esse é o erro maior. Então, dos pacotes que a gente tem desde só a mentoria, que é um bate-papo só para a gente ter essa conversa e ver quais que são os pontos fortes e fracos do cliente. E aí ele vai atrás de fazer toda a aplicação dele, encontrar alguém para poder fazer as vistorias e tudo mais. Então, a gente tem esse bate-papo até um pacote super abrangente que vai de até a gente faz a vistoria, a gente pega as chaves do imóvel depois que ele é aprovado, a gente faz toda a comunicação com as imobiliárias nesse meio período, a gente faz as vistorias pro cliente também. A gente recebe os móveis na casa, se ele já fizer compra de móveis e já quiser chegar né, com cama, geladeira, com as coisas Aham. garantidas dentro da casa. Inclusive fazer o pick-up deles no aeroporto já direto para casa. Então a Ah, gente legal. recolhe a chave na imobiliária, então a pessoa vem do aeroporto, desembarca, motorista está na porta, ele vai direto para casa dele. Ah, Então a gente tem bacana. pacotes que começam em US$ 200, que é a nossa mentoria, e que vão até US$ 3.600, que é um pacote mais extenso, onde abrange todo esse processo de chegar com a casa já montada. E vocês têm propriedade da colmeias, da colmeia em si, que você subloca? Sim, a gente tem as propriedades da colmeia, porém a gente não trabalha com propriedades inteiras da colmeia para sublocação. Ah, sim. Todas as propriedades da colmeia estão disponíveis com quartos, tanto compartilhados quanto quartos privativos. A Hum, gente pode haver a possibilidade de ter um apartamento, por exemplo, de 2 quartos, que está com os 2 quartos disponíveis para naquele momento de ver. Mas é muito difícil, porque, como a gente falou no começo dessa conversa, a concorrência aqui é muito grande por acomodação. Então, é muito difícil você ficar com um apartamento que esteja todo disponível para receber já uma uhum, contratação de alugar um imóvel só. entendi. Então, o que a gente está falando aqui são duas coisas, né? Uma é você fazer essa assessoria, mentoria e tudo mais, e a outra é você ter o seu próprio apartamento para sublocar quartos, né? No caso. E o outro caso da mentoria seria mais para alguém achar um apartamento inteiro, certo? Isso. Ah, entendi. Vamos falar assim que a gente tem dois públicos, tá? O público que procura ter uma casa já deles assim que chegou, porque todo mundo no processo de estar aqui vai começar uma casa compartilhada, a maioria das pessoas. E aí depois, conforme as coisas vai conseguindo um emprego, já tem garantia, já tem referência, vai e aluga um imóvel no seu nome, onde vira aquela casa da pessoa já com um imóvel a longo prazo. Né? Porque lógico que alugar um imóvel a longo prazo, sem conta inclusa, sem mobília, também é mais barato. Né? Então você começa na acomodação compartilhada, que é muito melhor do que você alugar um Airbnb, né? Em questão de custo-benefício, Sim. mas que a longo prazo você vai fazer, a gente fala que nossas abelhas partiram para o voo solo, né? Que é onde você vai encontrar uma casa que você quer realmente ter aquela locação a longo prazo. E os públicos, eles normalmente são famílias vindo com crianças, ou profissionais vindo já com sponsor, querendo já um aluguel a longo prazo, porque o plano deles de imigração já é mais certo e já tem um plano mais de longo prazo. E o pessoal que chegou, assim como eu, num visto de 6 meses, sozinho, que vai alugar ali um quarto compartilhado ou privativo, para ser a primeira base deles aqui até eles se adaptarem e depois procurar um aluguel a longo prazo para eles também. E ter tempo de fazer isso sem o desespero de meu Airbnb tá acabando, Aham. ou eu tenho que sair daqui logo, né? Ter realmente o tempo para poder se organizar. Legal. E aqui, vocês fazem, é só aqui em Melbourne ou é Austrália geral? As acomodações compartilhadas nesse momento são só em Melbourne. Aham. A gente está expandindo para Queensland agora, Brisbane e Gold Coast, mas ainda não tem nenhuma casa montada lá.
Mas a relocação é na Austrália toda. Uma coisa Ah, que é muito sim. importante que eu falo para todo mundo, eu conheço a Austrália toda, né, viajei por todos os lugares, conheço todos os lugares principais onde o pessoal vai, porém eu não tenho o mesmo conhecimento de Sydney que eu tenho de Melbourne. Melbourne eu Aham. moro aqui há 9 anos, então assim, se você falar qualquer bairro aqui, eu sei o que que vai ter perto, quanto tempo que é da City, qual é mais ou menos o valor do aluguel lá. E se a gente for trabalhar com alguma outra cidade, eu vou ter que fazer realmente uma pesquisa um pouco mais abrangente para ver exatamente o que está no perfil do meu cliente. Porque, Clara, o que você gosta e o que é bom para você, às vezes não é o que eu gosto e o que é bom para mim. Uhum. Então, a gente não vai procurar um imóvel do nosso gosto. A gente precisa entender quem que é o nosso cliente, o que que é importante para eles, para que a gente possa encontrar o que é perfeito para eles. Tem gente que gosta de casa, tem gente que gosta de Certo. E, apartamento. Tem gente que quer estar na cidade, tem gente que quer estar no subúrbio, né? Então, é realmente e trazer esse match perfeito. não, legal. E agora falando assim, para a galera saber mais em número mesmo, né? Quanto que tá saindo um aluguel, assim, né? Assim, não sei de qual você quer falar, da casa inteira, de compartilhado. Vamos falar um pouco dos dois, só Eu para as vou pessoas falar um pouco entenderem. dos números de Melbourne, porque também mudam bastante na Sim, Austrália e até Melbourne certeza. muda de lugar para lugar e tudo mais. Uma Então vamos média. começar com as casas compartilhadas, tá? A gente trabalha sempre perto da cidade, sempre num rádio de 10 quilômetros da cidade. Então, dependendo da onde está a casa, com quantas pessoas você vai compartilhar a casa e o quarto, esses preços podem variar de US$ 200 por semana a US$ 600 por semana, tá? Numa casa Uhum. compartilhada. Aí depende se vai compartilhar, vai alugar um quarto e vai compartilhar só com mais uma pessoa, ou vai alugar uma cama num quarto triplo e ter mais 8 pessoas morando na casa com você, né? Então varia. Parece que é uma variante muito grande, de 200 a 700. Mas depende muito, 200 a É. 600, desculpa. Mas depende muito do que é importante para você. Tem gente que fala, eu quero privacidade. Eu quero só morar com mais uma pessoa. Aí tem gente que fala, não, para mim o melhor agora é guardar dinheiro porque eu tô com a grana curta, né? Então, dependendo do perfil de cada cliente, a gente consegue fazer essa oferta. A gente também oferta muito de acordo com o perfil mesmo do cliente. Então, a gente não vai querer colocar uma menina de 19 anos numa casa com todo mundo de 30, com vários homens Aham. de 30 anos. Não. Então, a gente sempre vai aconselhar, por mais que a pessoa fale, gostei mais desse quarto, gostei mais dessa casa. A gente fala, olha, legal, mas eu não acho que essa casa seja seu perfil, tá? E uma coisa que a gente tem aqui é a facilidade de mudar de colmeia para colmeia sem custo. Então, vamos falar, você entrou numa casa e aquela casa não tá muito seu perfil, e aí você conversa com a gente fala, mais ou menos por isso que você está procurando, a gente acha que esse lugar aqui tem as pessoas e o ambiente que é mais propício com o que você está procurando. E aí a pessoa pode fazer essa mudança quantas vezes ela quiser Ah, tá, dentro da legal. colmeia. São 22 colmeias, então tem bastante E lugar para escolher. E de casa agora, sem ser casa compartilhada, vamos falar de apartamentos. Então, em Melbourne, dependendo da região, você consegue achar um apartamento de um quarto, 420 por semana, assim, começando, sem estar mobiliado, sem contas inclusas. E o valor vai só. Fica na sua Vai, imaginação. vai até 2.500 por semana, se você quiser, um loft de frente para a praia, Aham. né? Então, assim, é uma régua bem grande, mas a gente pode trabalhar num número assim, ó, de um quarto de 420 a 650, dois quartos de 500 a 850, né? Uhum. Dependendo de novo da área, do tamanho, da localização. É, 3 quartos, já a gente acha difícil a pessoa que está chegando agora já querer direto um apartamento de 3 quartos. Mas normalmente começam na faixa de 700 e aí vai para 1.200, 1.400. Uhum. Se você quiser uma coisa muito legal, aí o céu é o limite. Aí arruma uns dois amigos para dividir, né? Também tem 700. isso, né? O pessoal às vezes chega aqui e faz amigos na própria casa. E Uhum. aí ali eles falam, pô, vamos alugar a nossa casa. Então, assim, É, sempre também existe essa possibilidade de conhecer pessoas aqui e se juntar com essas pessoas e morar é com mais quem você em, escolheu morar também. é mais em conta, né? Só não pode deixar a amizade afetar aí, né? Acontece. E eu queria só passar pelos termos, né? Desses termos de
imobiliária, né? Vocês não são uma imobiliária, né? No caso, a Né? Colmeia é mais uma Aqui assessoria, eles assim, chamam de rooming house, rooming né? house. Então a gente é um rooming provider, né? Ah, tá. Que isso quer dizer? Um provedor de quartos, Entendi. Não, né? não é uma imobiliária em si. E Isso. aí é só esses termos tipo inspection que as pessoas vão ouvir, bonde, e quanto que pode cobrar, né? De bonde, qual que é o ideal, assim, Ai, assim fora eu tenho da até um colmeia. sumário aqui. Eu devia ter pego esse sumário para mostrar que eu tenho um dicionário. Se É, que você quando, pudesse falar no o bonde, assim, o tanto que para as pessoas que não estão na colmeia, assim, quando elas veem um anúncio, vê o então bonde vamos lá. de 2 meses, isso aí tá errado, eu acho. Vamos começar falando do aluguel semanal, que eu acho que essa é a maior confusão que tem. A pessoa vê lá, US$ 500 por semana. Aí ela fala, vou pagar 2.000 por mês. Aí chega lá, Ah, dois tá mil errado. trezentos e pouco por mês. Aí ela fala assim, ué, como assim? Você é quatro? Eu fiquei muito confusa com isso. Então, a primeira confusão que a gente tem é que a gente fala de aluguel semanal, porém o pagamento normalmente é mensal, e o pagamento mensal não é vezes quatro. Então, o que que acontece? Eles pegam esse valor semanal, aí eles fazem vezes 52, que são as semanas que existem no Entendi. ano, dividido por 12, e aí esse vai ser o valor mensal. Então, essa é a primeira dúvida de todo mundo. O aluguel é semanal? É. Você paga semanal? Não. Você paga 4 semanas na frente. Vindo do bonde. O bonde é o depósito calção, também conhecido no Brasil. Depósito calção no Brasil são normalmente 3 meses de aluguel. Ah, Aqui é? é. Aqui, só que no Brasil é assim, ó. No Brasil a gente. Essa é outra diferença. No Brasil a gente mora e paga o aluguel passado. Você Aqui a gente paga para paga o morar. aluguel e mora por aquele período, Entendi, né? Então, assim, às vezes ele fala, você tá 2 dias com o aluguel atrasado, é porque você já morou 2 dias e não pagou ainda, né? entendi, Então você entendi, sempre paga para morar. No Brasil você mora e paga. entendi. O depósito calção no Brasil, que é o nosso bonde aqui, normalmente são 3 meses. No Brasil tem outras formas de garantia também, que é o fiador e o seguro fiança, né? Que são muito bem usadas. No Brasil, a legislação não deixa você ter mais de uma forma de garantia. E na Austrália, apesar de existirem, eu nunca fiz uma locação com fiador ou com seguro fiança. É sempre o bonde. O bonde é o depósito calção, que você recolhe normalmente um mês de aluguel também. E esse dinheiro, ele fica. No Brasil, você recebe esse dinheiro de volta com correção monetária. Na Austrália, não. Se você pagar 2.000 de bonde e morar lá por 10 anos, quando você sair, você vai receber US$ 2.000 de volta. Então, vamos falar assim que é um dinheiro que você perdeu ali, esquece. Cada dia que passa, seu bonde vale menos. E esse dinheiro. E você recebe, né? Depois a gente chega nesse ponto. Você recebe se tiver tudo certo também, né? Não adianta. Isso, e é isso que eu ia falar. E ele é um depósito, calção, ele é um bonde, tanto para pagamento de aluguel quanto para condições do imóvel. E aqui, se você se deixar levar, eles vão te cobrar por um risquinho na parede, né? Então, Uhum. assim, eles são muito rigorosos. Mas eu tenho muita gente me ligando. Eu não gosto de ser conselheira. Eu falo para todo mundo, eu não sou advogada, sabe? Mas eu vejo muita gente com muita pergunta que chega pra gente na colmeia de muito abuso mesmo, do pessoal querendo cobrar pra pintar o apartamento porque tem uma parede com risco. Ou porque tem uma parede que a pessoa colocou um quadro e tirou e fez uma marquinha na parede ali, e aí eles querem pintar o apartamento todo por causa de um dano desse. Então, existe muito abuso também, por questão da sua saída, que eu acho que é uma coisa que o pessoal tem que ficar bem alerta. Mas isso tudo é papo para uma outra história, porque Sim, é sim. muita É. coisa para falar. E em questão de termos também, a gente tem o rent, que é o aluguel. Então você vai ver ali o weekly rent, o aluguel semanal. A gente tem o bond, as inspeções, que são inspections aqui, que a de vistoria de entrada eles chamam de open for inspection, que eles vão abrir a casa para inspeção. São as vistorias que a gente faz no Brasil, né? Você vai visitar um imóvel, então são as visitas.
Questão de nomenclatura que a gente tem também que usa muito é o Building Manager e o Property Manager. Então, Hum, o Building Manager é aquela pessoa que cuida do prédio, né? Que ele vai ficar cuidando ali da área do comum do prédio, da piscina, se você recebeu a sua encomenda ou não. E o Property Manager é o seu corretor. E todo problema que você tiver no seu imóvel durante a locação, você não vai falar com a imobiliária. Você já vai direto no seu property manager, porque ele é o responsável pela sua locação do começo ao fim, o que também é diferente do Brasil. Do Brasil, o corretor que te aluga o imóvel não é o corretor que vai cuidar da sua locação. Tem um setor sabia não. administrativo que Uhum, cuida dessa locação, né? Então é uma parte administrativa da imobiliária. Aqui na Austrália, é essa pessoa que fica a sua responsável ali. entendi. Eu aconselho a ter uma boa comunicação, né, e um bom relacionamento com o seu property manager, porque é ele quem vai te dar a referência, boa ou Ah, ruim, para alugar um imóvel no futuro. Isso não quer dizer que se ele for uma pessoa não muito legal, vamos falar desse jeito sem usar palavrões aqui live, que você tem que engolir a seco só porque você está esperando uma boa referência, né? Então, tem que sempre ponderar ali o que é justo e o que também está ficando fora do comum. Eu, como property manager, eu sou property manager aqui por 8 anos, eu vejo muitos colegas realmente abusando do poder deles. Então, não é fora do comum você ter um property manager que vai querer mais do que ele tem direito de pedir. Entendeu? Então, vai de cada pessoa também saber os direitos dela para poder se defender. entendi. E normalmente é o próprio manager que vai lá fazer a inspection, porque tem a inspection antes, né? E tem a inspection durante o sua Ah, estadia, né? essa é a Fala um routine pouquinho. inspection. Essa Routine. aí, ela traz muito. Deixa os brasileiros muito perturbados, a Deixa. routine Eu inspection. acho que as pessoas ficam preocupadas sem tanto motivo, porque a gente normalmente é limpinho, né? E aí o pessoal fica. Mas é a questão da privacidade que eu Ah, mais vejo. Então, vamos lá. entendi. A routine inspection, né, na nomenclatura do Brasil em português, é a vistoria de rotina, que no Brasil também existe, porém muitas imobiliárias não fazem. Então, pelo Hum, período todo que você está alugando, nunca ninguém lá vai ver sua casa. Mas elas existem também na legislação e elas podem ser feitas. Então, aqui na Austrália, como é que funciona? Vamos falar aqui do estado de Victoria. As legislações mudam de estado para estado, mas isso é mais ou menos parecido em quase todos os lugares. Quando você muda, eles podem vir nos primeiros 3 meses. Aí eles já podem vir ver o que você está fazendo na casa com 3 meses. Depois disso, eles só voltam a cada 6 meses. hum, Já vi vários casos deles quererem voltar em menos de 6 meses. E aí você pode falar: não, você veio aqui há 4 meses atrás. Espera mais hum. 2 meses e você volta. O que eles fazem nessa inspeção? Eles entram na sua casa, filmando ou tirando fotos, e eles vão tirar foto de tudo, de todos os cômodos, de todas as suas, até das suas mobílias, para ver se elas não estão riscando o chão, ou o que você está fazendo na casa, e checar se você está tomando conta desse imóvel, desde o fato de limpeza até de não estar fazendo nada ilícito nesse Ah, imóvel. O sim. que muito brasileiro fica maluco é porque eles podem entrar na sua casa sem você estar lá. Então, assim, muito brasileiro fala: como assim alguém vai entrar na minha casa? Eu não tô lá. E as minhas coisas, e a minha privacidade. Vamos ter que ajustar a privacidade para morar na Austrália. É, É bem não, isso. assim, você recebe um aviso de pelo menos 7 dias. Então, tem que ter um aviso. Mas é isso. Você É querendo ou não, engraçado. eles têm a por- chave e E entram. entram, né? Porque eu morava com os meus pais no Brasil, né? Eu vim com 21 anos, eu cheguei na Austrália. Então eu vivi minha vida adulta aqui na Austrália, no caso, né? Então eu comecei a alugar casa aqui. Hoje em dia, nossa, a mulher manda mensagem para mim e fala: e aí, a gente vai fazer a inspeção. É uma imobiliária bem boa, a Berry Plant, né? É, E aí eu já confio. E aí eu falo assim: eu nunca vou estar em casa, pode sempre abrir e entrar. E às vezes eu nem lembro que ela vai, ela só me liga e fala: ah, gente, pô, muito obrigada, não sei o quê. E é só isso. Eu nem ligo mais, isso, sabe? Acho que você acostuma. Eu nem me importo. A Tamara comentou aqui, eu fico doida com isso. Eu nem me importo.
Eu Mas só é, vai, a vai dar gente tem que certo. ajustar muito o pensamento, porque aqui é comum, né? No Brasil não é Uhum, comum alguém entrar na sua casa. Nossa casa é nosso cantinho, nosso lugar sagrado, mas aqui é. E uma outra coisa também é quando você tem alguma manutenção. Não é só o property manager que pode entrar na sua casa, mas se você, não sei, quebrou a minha máquina de lavar louça e o rapaz vai lá arrumar, ele simplesmente vai pegar a chave na imobiliária e sim. vai lá e Eu arruma, você estando em casa ou não. Tem aquele detector inspector que ele, Isso acho que pra. eles já foram na minha casa 3 vezes nos últimos 3 meses e eu tô para marcar de novo porque tem uma coisa errada com o gás. E eu sempre falo, eu não vou estar em casa, posso deixar a chave? Eu deixo a chave debaixo do tapete e eles entram. É, Porque eu nunca tô em casa, não dá para eu ficar faltando, né? Não vindo pro escritório por conta que eu tenho que ficar lá é. toda vez. Outra coisa que você pode falar pra eles é: eu não vou estar em casa, se vira com a imobiliária. Eu posso Entendeu? falar isso? Pode, ele tem que ir lá na imobiliária Sério? pegar a chave, Eu é. sempre deixo a chave debaixo do tapete. Ajuda, ajuda o trabalho dele, mas também, tipo assim, você não se sente segura. Às vezes você mora numa rua movimentada, Ah, é. né? Se fosse É, nesse caso, sim. então, assim, eles também, é obrigação deles ter entrada. Você tá fazendo a sua parte, que é dando Uhum. acesso. Né? Você não trocou a sua fechadura. Isso é outra coisa. Para trocar a fechadura na Austrália, você precisa de autorização da imobiliária. Hum, E você tem que dar uma cópia da chave nova para eles. caramba, Porque eles têm que ter acesso ao seu imóvel. entendi. Então, assim, acho que a parte da vistoria de rotina, né, da routine inspection, é uma que deixa todo mundo assim, meu Deus, eles vieram aqui na minha casa e não falaram. E esse detector inspector que você fala, na Austrália é obrigatório você ter alarme de incêndio em todas as casas. Né? Então, eles vêm checar se seu alarme de incêndio está funcionando, se o seu gás não está com vazamento. Né? Então, essa parte de segurança, isso, a eletricidade, né? Se a Então, eletricidade da sua casa, se todos os fios estão ok, se não está dando curto-circuito. Então, e essa empresa que você falou, Detector Inspector, eles fazem tudo isso. Então, uma vez eles devem estar vindo checar o alarme de incêndio, na outra é o gás, e na é outra é a uma pessoa eletricidade. para cada coisa, né? Porque da É, última vez foi uma pessoa para ver qual que era o problema, foi outra pessoa para abrir a parede, foi outra pessoa para resolver o problema, outra pessoa para fechar a parede, e uma quinta pessoa, oh meu dedo machucado, e uma quinta pessoa para fazer a limpeza do carpete que sujou. é, a gente, eu brinco que às vezes eu falo, quantos australianos precisam para trocar um parafuso? Né? É tudo A gente, especialista, né? a gente tem a cultura do Severino, né? O Severino Sim. que faz tudo. Ah, manda o Severino. Não, aqui não tem. Aqui tem cada um é o especialista numa coisa. Um é especialista em tirar o parafuso, o outro é especialista em colocar a bucha para colocar o parafuso novo, o outro vem porque ele é especialista em colocar o parafuso. E aí eu falo um pouco brincando, zoando o parafuso, mas Mas é é exatamente isso. todo mundo bem especializado aqui no Nossa. seu nicho. É, quanto à questão do aluguel, assim, eu acho que essas são as maiores diferenças e onde eu mais vejo resistência, né, do nosso povo mesmo, do brasileiro. A gente lidar com todas as culturas, mas eu vejo que no Brasil é isso, a pessoa já achando ou que é impossível, porque ela ouviu muita gente falar que é impossível, ou ela vem com aquela mentalidade de que eu vou entrar numa imobiliária e minha vida é toda certinha, eu vou conseguir um imóvel fácil, que também não é. Então, lembrando que as maiores dificuldades que o brasileiro tem para alugar um imóvel é concorrência. Ele vai estar concorrendo com muita gente que é da Austrália, que já tem todas essas questões da Austrália. Então, o que que ele tem que mostrar? Primeiro, ele tem que humanizar o perfil dele, né? Então, o seu perfil, para você não ser só mais um número, coloca lá uma carta de apresentação. Com os nossos clientes, a gente sempre faz carta de apresentação. Coloca uma foto sua, da sua família, que está vindo na carta de apresentação. Sabe? Porque isso, quando eles abrirem lá do outro lado, você não é mais a aplicação número 20.454. Você é essa família que está vindo com seus sonhos, com o seu Sim, futuro, sabe? Você falar por que que você gostou desse imóvel, né? Então eu falo que é um currículo seu que você faz para sim. você aplicar para o imóvel. E lógico que ali você vai colocar o seu melhor, E né? Isso não significa dizer que você está mentindo porque você não colocou seu visto de 6 meses. o meu primo brincava, quando a gente chegou, ele morava aqui, ele brincava comigo falando assim, não é você que escolhe a sua propriedade, não, é a casa que te escolhe. É, Então você não vai conseguir escolher qualquer uma que você quiser, você vai aplicar é. e aí a que Você vai for para fazer ser. faz uma seleção
descrição do que você É, gosta, e aí você vai com o maior sorriso do mundo. Isso é outra coisa, o pessoal que faz inspeção. Pessoas, é como se você estivesse indo para uma entrevista de emprego, sabe? Chega lá, seja educado, vá bem vestido, não significa que você tem que estar arrumado para uma festa, mas vai bem vestido, vai limpo, sorria, converse com a pessoa que está lá, sabe? Fale um pouquinho de você. Se não tiver o inglês para falar e isso for um problema, sorria, vá bem vestido, né? sim, Então, assim, lembrar que a sua aparência conta muito também, né? Que se você estiver bem, sorridente, não as pessoas vão lembrar de você quando você ligar lá de novo. Então, eu sempre falo pro pessoal: vai na inspeção, não esquece, porque for mais 30 pessoas ver o mesmo imóvel. sim. Manda um e-mail logo em Conversa, seguida. sim. Oi, estive lá hoje. Pergunta o nome da pessoa que está abrindo a porta. Fulana de tal, foi quem fez a Mas só inspeção. pode perguntar isso, né, Gigi? Não, você pode perguntar muita coisa, mas Mas lembra, eles têm eles 15, não, 10 eles a não, 15 minutos. exato, porque fala essa diferença, né, do Brasil, da inspeção do Brasil para a inspeção daqui, que normalmente às vezes pergunta alguma coisa e eles não sabem responder ou realmente não dá tempo, né? É, Porque é o que você está falando então aí. eu vou contar primeiro de quem não sabe responder. Quem não sabe responder normalmente é um funcionário da empresa que só serve para abrir portas de apartamento. Ele Sim. não é o property manager, ele não é a pessoa que vai gerenciar aquela locação. Ele é o que eles chamam aqui de leasing consultant, o consultor de locação. Então, o trabalho dele é abrir portas de apartamento. Hum, Porém, ele está em contato com o property manager. Então, se você é educado com essa pessoa e falar, estive com tal pessoa de tal, o corretor vai falar, ô, você lembra dessa pessoa aqui que foi na inspeção que está me mandando um e-mail agora? Por quê? Porque hum, você já está trazendo uma pessoa para a aplicação, porque é tanta aplicação que realmente você vira um número. A aplicação tal que recebe tanto e as referências são boas, sim, sabe? Então, assim, sim, lembrar de trazer a parte humana ali, porque acaba ficando muito mecânico. sim. Então, o leasing consultant, você vai perguntar para ele, tem vaga de garagem? Ele vai falar, não sei. Quanto é que tá, não sei o que? Ele vai falar, não sei, não sabe de nada. Por quê? Ele é basicamente pago para abrir a É, porta do imóvel naquele horário e fechar as naquele pessoas horário. E têm que ver pegar. essa diferença, né? Porque às vezes vem esperando que a pessoa vai pegar na sua mão e vai falar: aqui nasce o sol, ali se põe, aqui é isso. Não. Então, assim, todas as informações você tenta pegar no próprio advertisement, na própria. Como é que No fala? post, né? Lá No- do. na postagem deles do imóvel, porque lá vai estar tudo escrito. E aí, se tiver alguma coisa faltando lá, você pode perguntar para a pessoa lá. Se a pessoa não tiver Hum, responder, é mais uma coisa que você vai colocar no e-mail para o property manager, porque aí o property manager vai saber te responder. É, E aí, se você tiver sorte de ser o property manager que está mostrando o imóvel, aí aí você eu tem sim. mais chances ainda. Então, eu sempre pergunto: Are you the property manager? Você é o corretor que vai Uhum. tomar conta dessa locação? Porque se for, é aquela pessoa que vai falar com o dono. Ah, entendi. Entendeu? E se ela lembra de você, e se você teve uma boa impressão no começo e seus documentos estão todos certinhos, ela tem ali uma inclinação de falar: eu lembro dessa pessoa na inspeção, pareceu ser bem educada, a referência tá legal, né? Então, assim, sempre se for, é difícil. Normalmente é realmente o abridor de portas. O abridor de porta. Não, legal. É. Fala um pouquinho dos scams, né? Dos golpes mais comuns que É, acontecem para a galera ficar ligada. cara, eu acho que tem golpe que é tão bom que até eu talvez poderia cair, tá? Então, assim, golpista é muito inteligente, né? Pena que usa essa inteligência para dar golpe nos outros. Então, fica muito, muito alerta. A primeira coisa que a gente tem aqui, a gente achar que tá vindo para a Austrália e que aqui você você tá seguro, completamente seguro. Porque no Brasil a gente é desconfiado até da sombra. Né? Aí chega aqui e fala: Não, aqui é tranquilo, vou largar meu celular aqui e vai ficar aqui. Não, gente, meu celular já foi roubado no Kmart, porque eu botei a jaqueta, foi celular, foi chave de carro, foi tudo. Caramba. Então, não acha que é porque você tá na Austrália que você pode realmente abaixar a guarda de tudo e que todo mundo é bom. Não, tem Sim. sempre alguém com alguma má intenção. E Então, principalmente scam, né? De golpe. golpe. Golpe são pessoas que se escondem em perfis falsos normalmente. Algumas botam a cara de verdade. Então, assim, eu já vi gente tomar golpe de ir na casa, a pessoa abrir a casa
e sumir. E, su- Caraca. e sumir. Então, assim, é o que eu falo, às vezes é capaz até eu que tô aqui no mercado cair num golpe desse, porque eu já tô com a guarda baixa, eu vou lá, a pessoa abre a casa, me mostra a casa, Você me manda paga. eu pagar, eu faço o pagamento e ela some, você fala, como assim? Então, assim, numa casa compartilhada, normalmente vai ter mais alguém morando lá. Então, se tiver alguém na casa, oi, tudo bem? Como é que eu moro aqui? Né? Então, além da Hum, pessoa te mostrando, você já tem mais alguém que mora lá. Se for empresa, muito mais difícil você tomar um golpe. Né? com, Então, se for com empresa, certeza. vai no site da empresa, vai no Google, vê se tem review, vê se eles existem, porque é muito mais difícil você tomar um golpe de empresa. Mas lembrem que não é porque é empresa que são todas empresas idôneas também. Você pode tomar golpe, por exemplo, no bonde. Na hora de te devolver a locação, ele falar: ah, não, você riscou a parede aqui, agora vai ficar US$ 2.000 para consertar. Seu bonde é US$ 2.000, então tchau. Né? Então, assim, sempre tomem cuidado. É mais difícil, mas o cuidado é sempre pouco. Então, vamos falar de bonde, por exemplo. Aqui, quando você muda no imóvel, você tem aquele relatório de entrada, que chama Ah, isso. Fala Condition um pouquinho Report. sobre isso, porque é assim que você pega, você conseguiu o aluguel, né? Aí você se Isso. mudou, eles te mandam isso, né? Então vamos lá, milagre, você foi aprovado. Pegou, foi lá, pegou, pagou seu bonde, pagou seu aluguel, pegou as chaves de casa. Você vai receber um documento da imobiliária que chama Condition Report. Esse documento está todas as fotos do imóvel com as condições que ele está. Normalmente puxando sardinha para ele tá falando que ele está melhor do que ele não está. Então ali a sua obrigação é, em 3 dias que você pegou a chave, responder para esse documento com todo qualquer risquinho, buraquinho na parede, arranhadinho no chão, que você encontre na casa e que não estava como é que estava. Eu vejo brasileiro mudando para casa e falando, mudei, estava tudo sujo, limpei tudo. Eu falo, você tirou Não. foto? Gente, muito Não tirei foto. importante, vejam tudo antes e façam esse negócio em 3 dias. É, Tirem tempo para ver tudo, porque depois você vai se lascar. não tem problema você limpar tudo. Porque eu vou mudar uma casa, eu não vou querer esperar alguém resolver o meu problema de limpar a casa. Eu provavelmente vou limpar tudo, mas documenta tudo isso. E não só documenta com as fotos no seu celular. Tire todas as fotos e mande um e-mail com essas fotos já no começo da locação, deixando claro que a limpeza não estava de acordo. Porque quando você sair, eles vão querer comer no chão. De tão limpa que tá a casa. Agora, quando você entrou, você, Limpar. você tirou um rato de dentro do forno, entendeu? Então, sempre documenta muito bem. É importante eu falar aqui, Clara, que eu não sou só a agente de locação que trabalha alugando imóveis. Eu alugo muitos imóveis. Então, quando eu alugo os imóveis para a Colmeia também, Você esse é faz um isso cuidado que eu tenho. E na nossa saída, eles querem que assim, que esteja impecável. perfeito. É. Só que e eles cobram isso de mim. Então eu vejo isso não só pelos meus clientes, mas pela minha própria experiência. E aí, onde é que vem? Aí vem o meu conhecimento de saber quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, de falar, opa, opa, você tá abusando aqui. Entendeu? Uhum. Você não me entregou o imóvel assim, você não pode pedir o imóvel assim. E outra coisa, existe uma coisa que chama wear and tear. Por exemplo, o risquinho na parede, que a gente tá falando bastante. Você tá morando no imóvel 3 meses. Você está morando no imóvel 3 meses, você está vivendo lá, você está andando, você está movendo mobília, Vai sabe? A vida resgatar, né? acontece. Um risquinho na parede é ok acontecer. Uma cortina dessas cortinas que eles têm aqui, né? Que são as Sim, blinds, que ela faz. vai desfiar do lado, vai cair. Isso não é culpa sua. Isso é um imóvel se deteriorando com o tempo. Então, são coisas também que tem que prestar atenção, né? Em tudo isso. E eu acho que a Uhum. educação é o principal para você não cair em golpes, né? Voltando lá nos golpes, sem ser os golpes de bonde, né? Os golpes de quando você tá morando. Pessoa que tá com uma oferta incrível. Um apartamento de 2 quartos na City, todo mobiliado por 400 por semana. Golpe. Ninguém vai pagar para você morar, né? Não é uma caridade. Então, assim, se a oferta tá muito boa, assim, meu Deus, não posso perder, imperdível, melhor você passar. Porque a chance disso ser um golpe é muito grande. Por Uhum. mais que a pessoa vai lá, abra, mostra, ela pode estar Faço tomando isso.
pegando o golpe de muitas pessoas, entendeu? É sempre bom fazer por meio de uma empresa, gente. Ou um amiguinho, e olha lá, e olha lá. Se for por um amigo assim, muito legal você já ter se você já tem, né? Você tem a sorte de já conhecer alguma pessoa aqui, mas que ele também esteja, vamos falar assim, educado do Uhum. processo. Porque foi o que eu falei, até às vezes eu posso cair num golpe. Porque às vezes é tão bom que você não desconfia. Aí tem gente que fala, não paga o aluguel sem receber o contrato. Mas, gente, aqui é praxe pagar o aluguel sem o contrato. Você Ah, paga, é? você paga o seu depósito, eles te mandam o contrato, você assina, e aí você paga o bonde, ou vice-versa. Entendeu? Porque o que que Entendi. acontece? Muita gente fala, eu quero. Aí eles vão lá, fazem todo o trabalho, faz toda a documentação, e aí te manda a pessoa falar, não quero mais. Aí eles Ah, têm que fazer tudo de novo. Aí o australiano, o que que o australiano já faz? já Ah, você quer faz. mesmo? Paga aí então. Paga aí então, quero ver. Aí você pagou, E ele fala, tá, aqui tá aqui seu contrato. é engraçado porque quando eu estava procurando casa, eu gostei de uma casa e aí a gente falou assim, eu e minha namorada, vamos oferecer para pagar não sei quantos meses à frente e não sei o quê, porque a gente quer muito essa casa. Eles nem ligaram. Eles só falaram, não, tá, a casa de vocês, não precisa pagar esses meses à frente, não. Eles não ligam É, muito para isso, né? às vezes liga. E É? essa é até uma estratégia usada para você comprovar que, apesar de você não ter um emprego, né, fixo há 2 anos, muita da gente está em part-time, né, em período, não está trabalhando em período integral ou está trabalhando com serviço casual. É, essa é uma estratégia bastante usada para você mostrar Hum, que você tem responsabilidade financeira, que você pode pagar. pagar esses 3 meses na frente e eles não podem te pedir isso, tá? Hum, Mas eles podem aceitar a sua ah, oferta. Então, se eles falarem assim, a gente só aceita 3 meses na frente, é ilegal, né? uhum, Mas você não. Mas se você ofereceu pagar todo o aluguel adiantado e eles aceitaram, aí foi uma proposta vinda de você, de né? você, E no seu entendi. caso, você ofereceu, eles falaram, não precisa, tá tudo bem. Mas você já É. mostrou ali, só na sua oferta, você já mostrou. Ixi, acho que a Gigi caiu, gente. Deixa eu esperar ela voltar. Gigi, se travou. Oi, aí entrou uma ligação aqui, eu acho que foi isso, mas eu já Deve ter cancelei. sido. Não, você estava A falando Tamara tá que. falando que o importante é não pagar nada sem inspecionar. Tem muito golpe assim. Mas também tem golpe que você inspeciona e toma golpe igual. Então, assim, É, realmente, essa é muito boa. Se a pessoa não quer nem te mostrar o imóvel e tá só falando paga aí, já fica de olho aberto. Muita gente que está vindo do exterior não tem como visitar o imóvel. Então, na Colmeia, a gente tem o walking tour, que é o vídeo mostrando o imóvel de todas as casas. Então, a gente já manda para o pessoal, fala, ó, essa aqui é essa casa, esse é o vídeo, é assim que funciona. Então a bacana. pessoa consegue ter uma ideia de como que é a casa também, mesmo sem inspecionar. Mas, de novo, aí você vai lá, vê quem que é a colmeia, vê se alguém já mora na colmeia, né? E faz toda essa diligência de saber se é uma empresa idônea ou não. E falando agora do bonde, voltando no bonde, assim, no final do contrato, para você tá tudo certo e, tipo assim, vamos supor que tá tudo certo. Só que a imobiliária falou não, ou a pessoa falou não, não tá tudo certo. Igual você falou, não quero devolver o seu bonde. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Aqui eles falam, a gente vai pra corte, Hum, né? Aí você vai brigar hum, pelo seu bonde. O seu bonde, ele fica. Quando você mudar, perde sempre o RTBA, uhum, RTBA. É a confirmação de que seu bonde ele foi lodged, né? De que ele foi transferido para esse órgão governamental que toma conta dos bondes, tá? Então, normalmente o seu bonde ele vai para o RTBA e você recebe essa notificação assim que você paga o bonde para a imobiliária. Se a imobiliária não fizer esse lodge do bonde no RTBA, você pode fazer diretamente. Você pode entrar em contato com eles e falar: eu paguei o bonde, tá aqui o recibo, não fizeram lodgement. Se isso acontece, a imobiliária pode até ser multada. Então, sempre uhum. conversa com eles antes, fala: eu ainda não recebi.
Se eu não receber, eu vou entrar em contato com eles. Normalmente eles mandam, né? Entendi. Normalmente não costuma ser um problema, tá? O lodgement com TBA. Mas se eu estiver pagando por uma pessoa que eu achei no Facebook, aí. Aí você pergunta, você vai lodge isso no RTBA? E aí tem Aham. gente que fala, não, não vou. E aí vai de você querer deixar o seu dinheiro na mão dessa pessoa ou Hum, não. Porque no final da sua locação vai ser essa pessoa que vai devolver ou não o seu bonde. Porque ela tá segurando com ela, tá? entendi. Quando você sai, vamos, alugou o imóvel a longo prazo, deixou o seu lodgement, o seu bonde tá lá seguro com esse órgão governamental. Aí o property manager fala, a gente não vai liberar porque tem uma mancha no carpete. Hum, E aí você fala, a mancha no carpete já tava aí quando eu mudei. Aí ele vai falar, não tava. Aí você vai falar, tava. Aí você vai ter um conflito ali que não tá dando pra resolver com eles. Para você pegar o seu bonde de volta no prazo de 2 semanas, você tem que ir diretamente lá no site e pedir. Quando você faz o pagamento, você tem um número de referência. E aí você pede para vir esse bonde de volta. A imobiliária vai ter que aceitar esse pagamento ou não do lado deles. Provavelmente eles não vão aceitar. E é aí que você vai entrar no VCAT, que é aqui em Victoria, né? É o VCAT, que é o Victorian Court, não sei o que lá, Tribunal. hum, É, e aí, Consumer Affairs Tribunal, Victoria Consumer Affairs Tribunal. E aí lá você não precisa de advogado, você pode atuar por conta própria. E aí você vai mostrar, quando você mudou no apartamento, que você tirou as fotos de tudo, que quando você mudou tinha aquela mancha no carpete, que você quer o seu bonde de volta por isso. Agora vamos dizer, não tinha mancha no carpete, foi você que manchou o carpete. E o cara quer trocar o carpete da casa inteira porque você manchou o carpete. Também existe limite para isso, tá? Primeiro, hum, você pode pagar apenas uma compensação pelo dano que você causou. Então, não é porque você causou um dano que você tem que reparar o carpete num todo. Você pode falar, ah, cara, desculpa, foi mal, tá feião. Te pago US$ 200 aí por compensação desse dano. compensação. Uhum. Ou você pode falar, cara, esse carpete tem 15 anos. A vida útil de um carpete na Austrália, em questão de valor, é de 10 anos. Fala, Sei. esse carpete não vale mais nada, você não pode me cobrar nada Uhum. por essa mancha no Ah, legal carpete. saber. Entendeu? Então Uhum. tem muita regra, por isso que eu falo pro pessoal, cara, estudem. E outra coisa, gente, hoje em dia a gente vive num mundo que existe o chat GPT. Se você não tá usando o chat GPT, eu não sei por quê. Porque tudo isso que eu tô falando aqui é informação que tá disponível para você lá. Uhum. Então, assim, eu acho que nos dias atuais, se a pessoa não tiver informação, é porque ela realmente não se Não procurou procurou? de maneira alguma ter uma informação, porque se eu fizer uma pergunta pro ChatGPT, manchei o carpete, eles estão com o meu bonde, tá no RTBA, o que que eu devo fazer? Provavelmente o ChatGPT vai te dar duas, três opções do que O você que fazer fazer? legalmente nesse caso. Então, usa e abusa da tecnologia também, ao seu favor, né? Que eu queria agora um assunto rapidinho. Aluguei meu lugarzinho. Hum, Posso alugar para um amigo meu, outro quarto? Tipo, eu tenho dois quartos. uhum, Posso alugar para o meu amigo ou eu tenho que avisar para a depende, imobiliária? Ah, depende. Se você tiver no seu contrato, seu amigo estiver com você temporariamente, você não precisa avisar. É a sua casa, você hum, coloca na sua casa quem você quiser. Mesmo que ele esteja te pagando uma compensaçãozinha, é você e ele. Agora, seu amigo quer entrar no contrato junto com você, ele quer ser o leaseholder, né? Ele quer estar o nome dele no contrato junto com o seu. Sim, ele vai ter que fazer uma aplicação também, e eles vão ah, cobrar uma tá. taxinha para colocar o nome dele no contrato. É uma pessoa que vai ficar aqui bastante tempo e eu tô sublocando o meu segundo quarto. Sim, você tem que avisar, tem que pedir autorização, e se eles não autorizarem você for pego, eles podem te dar uma notification para Hum, você desocupar o apartamento em 14 dias por sublocação. entendi. Então é legal fazer isso. Foi o que eu falei, dentro desses casos, se você não tem Longo autorização para período. sublocação, é ilegal. E você pode ser despejado por estar Uhum, sublocando sem autorização. entendi. Por curto Então, período, assim, uns 3 meses, até que vai, né? cara, Mas não um longo Não período. vai, tipo assim, ao pé da letra não Ah, vai, tá? tá, é Mas a legal. gente entende como é que é. A gente tem um amigo já que já tá aqui, que vai ficar 3 meses, que tá procurando uma casa. O trabalho que você vai ter para conseguir uma sublocação ou para colocar o custo que vai ter para colocar o nome dessa pessoa no contrato, não vale a pena. Então, ali entre você e seu Uhum, amigo, cara, fica aí de boa, tá? Me ajuda a pagar o aluguel aqui.
que tá tudo bem. Agora, se você quiser fazer isso de forma permanente, aí Hum, advertise o seu imóvel, entendi. né? Colocar lá no Facebook, no Flatmates, no Airbnb, isso realmente já caracteriza uma sublocação. E aí, se você é pego fazendo a sua sublocação, eles podem te pedir o seu despejo. De novo, gente, tem gente que recebe uma carta da imobiliária e fica desesperado achando que é o fim do mundo. Tudo tem processos e procedimentos. Então, até se você recebeu uma notificação por sublocação, na própria carta vai estar lá os seus direitos que você tem que fazer, quais são os próximos passos, sabe? Como que você pode se defender ou como que você pode sair. É, mas tem muita coisa que eu vejo, muita dúvida de gente que está passando aluguel, né? Que não sabe os Sei. direitos que tem, se ele quer fazer um lease transfer, mas aí a gente ficaria É, aqui um mês e meio um mês e conversando. meio. Mas essa questão de anunciar o seu imóvel, assim, né? O seu quarto vago. Eu vejo muita gente fazendo isso que vai para o Brasil, fica um mês e anuncia nos grupos. Se a imobiliária pegar, pode dar merda. Já falaram. Sublocação, vão te dar 14 dias para desocupar o imóvel. Mas Teu nome se vai ninguém ficar na lista souber, negra. o que acontece normalmente vai ser no máximo, você vai lá, aluga para essa pessoa que viu lá no grupo e foi, elas por elas, né? Aí você fez uma coisa ilegal e não foi E não descoberto. foi pego. É, entendeu? Aí vida que segue. Mas o Aham. risco, se você realmente fizer uma sublocação ilegal, é você ter que sair do imóvel também. Aí não tem mais imóvel para Uhum. você. E aí ficaria muito difícil você conseguir um outro imóvel, porque a sua referência já seria danificada. E a referência aqui na Austrália é tudo. Então aí você vai aplicar para alugar um outro imóvel. Aí vai para um banco de dados. Tudo o que acontece na sua locação, se você paga em dia, se a sua casa estava limpinha, se você cuidou bem do imóvel, tudo isso vai nesse banco de dados, que quando eles pedem essa referência, o próprio manager libera essa referência, e se ele der a referência de que você sublocou, provavelmente ninguém mais vai querer alugar para você. Então aí vai ficar muito mais difícil a vida aqui na Austrália. Entendi. E pregar quadro com um pregão, assim, furar a Não, parede, pintar a parede. não tem problema nenhum. Você pode Pode? ter quadros ou mudar a parede, desde que você devolva o imóvel nas condições que você mudou. Ah, Você não mas eu tenho que pediu. avisar, né? Não precisa Em Vitória, avisar? não. Em Vitória, você não precisa nem pedir autorização para colocar quadro. Você precisa pedir autorização se você quiser fazer uma piscina no fundo da Aham. casa. Mas se você quiser decorar, colocar um papel de parede, se isso danificar o imóvel, quando você sair, você tem que deixar no No estado que seu estava, estado. sabe? Você não Uhum. pode deixar o seu papel de parede lá porque você achou bonito. Você vai ter que tirar e se isso danificar a parede, você vai ter que pintá-la bonitinha. Mas você não precisa pedir autorização nem para colocar quadro e nem para colocar um papel de parede ou decorar alguma coisa que vai na parede, trocar lustre. É, tudo isso, a casa é sua no momento que você tá, desde que você guarde tudo bonitinho Uhum. e devolva nas mesmas condições, não tá fazendo nada de errado. Pintar ela tem que ser um profissional ou qualquer, assim, a gente mesmo pode? Eu não sei da fachada, porque tem muito imóvel aqui que você não pode pintar a fachada de jeito nenhum, porque tem Não, muito por imóvel dentro. antigo aqui, tombado. Por dentro. Faz o que você quiser, faz um arco-íris na parede. Não sabia disso? Bom saber, vou pintar meu apartamento. Mentira, pintar Faça, de faça um, graça, né? não, faça um arco-íris na parede, pinta os ursinhos carinhosos, E faça o que você quiser. aí, mas aí depois, na hora de entregar, eu mesmo posso repintar de branco lá do jeito que tava, ou eu tenho que contratar alguém. Se você contratar alguém, você vai ter provavelmente um invoice de um profissional. E se isso der problemas, você vai falar, olha, olha aqui, corte, eu contratei um profissional para fazer isso. Hum, Se você entendi. Aí, fizer, faz você assim. você não vai ter contratado um profissional, mas eles vão ter que provar que o seu serviço está mal feito. Entendi. Entendeu? Então, E, assim, é sempre aberto para discussão nesses casos. e serve pro end of lease, né? Que é quando, a limpeza de deixar o apartamento. Quando você vai embora do apartamento, tem que deixar limpinho, né? Nas condições que você encontrou. Eu mesmo posso fazer essa limpeza se eu souber como fazer. E aí você Aham. precisa contratar, normalmente eles precisam contratar alguém para fazer o carpete, certo? Não, você nem Não? precisa contratar. Não. O steam cleaning é recomendado, não é obrigatório. É, e você pode alugar a máquina na Bunnings, que eu acho que custa 80, Uhum. US$ 90, e fazer você mesmo e Não mostrar o precisa de um recibinho que você. invoice? O invoice pode ser da Bunnings ou de Ah, alguém que você contratou a máquina. E como eu entendi. falei, o steam cleaning não é obrigatório. É, de novo, uma praxe, é, é uma praxe
de que todo mundo sai e deixa o steam cleaner, pode estar no seu contrato. Nesse caso, se tiver no seu contrato, você assinou um contrato falando que você vai fazer o steam cleaning, aí tá na sua, mas ainda assim é Hum, aberto, porque a legislação, ela não obriga o steam cleaning, ela obriga que o apartamento esteja, como é que é a palavra que eles falam? É limpo, mas, tipo assim, não é nem impecável. É, tipo, aceitável. ok. ok, aceitável. Uhum, Entendeu? Então, você tem que ter um standard de limpeza que é ok, sabe? Não precisa entendi. Caramba. tá. É o que eu falo, eu brigo muito com o próprio Pois manager. é, não fazia ideia, achava que era obrigatório apresentar uma invoice. A Sila está perguntando aqui, eu pendurei vários quadros com fitinha 3M, estou aqui pensando que pode ficar marquinha na parede. Tenho que resolver isso antes de entregar, ou essa pintura de manutenção não é minha responsabilidade? Se as fitinhas 3Ms que você deixou deixarem marcas na parede, ou quando você puxar ela, arrancar aquele negocinho, você tem que recuperar. E a Laura falou aqui, razoável, é reasonable, é essa a palavra. You has to be reasonable clean para você sair do imóvel. Sim, se, se essas marquinhas ficarem na parede, elas têm que ser arrumadas, né? Uhum. Porém, se você morou nesse imóvel por 3 anos e aí ficar uma marquinha de colinha na parede que não danificou a parede, mas que ficou ali só a sombra da onde tinha um quarto, de novo, isso é wear and tear. Moraram pessoas aqui, o imóvel viveu esse tempo e acontece. Sila, não chore. É a coisa mais fácil de arrumar. Você consegue arrumar você mesmo. Essas marquinhas, até furinho na parede. Eu trabalhei um tempo com pintura, é tão simples de arrumar que É, pega o pedacinho, leva na Bunnings, eles vão fazer a mesma tinta com a a mesma mesma cor, tinta. aí E aí você lixa, você lixa, você compra passa tudo. uma pasta, você passa, depois lixa de novo e pinta. É muito simples. Acho que não tem no YouTube, no chat GPT, é bem simples. Nem precisa contratar ninguém para arrumar um risquinho na O parede. que acontece às vezes desse problema é que a gente tá falando do wear and tear. Então aí você tem uma parede antiga, de uma pintura de 5 anos. Pode E chamar. aí você vai lá e coloca essa parede, essa pintura nova. Aí vai ficar a diferença. Aí eles vão falar: "Ah, mas tá dando diferença". Você fala: "Cara, é a mesma cor, é a mesma coisa. É só a parede que tá velha. Você quer a mesma cor de novo, você pinta Você tudo de pinta novo". tudo de novo, não tem como eles ficarem reclamando, né? Vai me A chamar tinta quando eu for nova entregar. vai. Vou mandar o invoice, Sila, se for me chamar. Ou vai chamar a Clara pra limpar. Acho que vai chamar você, Clara, Pode pra fazer, para chamar. É fazer. Manda o Mel. invoice. Não, eu faço de graça, que isso. My pleasure. Eu não faço de Beleza, graça, não. bom. Trabalhei com isso, mas não trabalho mais, né? Uhum. Agora, eu acho que eu fiz todas as minhas perguntas. Não sei se essa galera tem mais alguma pergunta para fazer, ou se você tiver mais alguma coisa para falar. Avisa que de graça é só hoje. Olha aí, galera, só hoje de graça, hein? Pergunta, pergunta. Se não, vou dar aí uns 2 minutinhos e vou postar essa live lá no YouTube, vai ficar Me salva lá para quem conta quiser da sua assistir. locação, Clara. Você alugou no seu nome. Sim, eu cheguei na Austrália em 2019, então assim que a gente chegou, a gente ficou na época da agência que eu vim, né, um tempo atrás, eles tinham acomodações da própria agência, né? E hoje em dia não existe mais isso. E fiquei 2 semanas nessa locação da agência. E eu tinha 2 semanas, eu e minha parceira, para arrumar um lugar novo. Então eu tive crise de pânico, eu chorei, eu não sabia o que fazer, achei que ia ficar desabrigada, sem teto. Só que o meu primo morava aqui. E aí a gente ficou um tempo com ele, nesse meio tempo. Só que aí nessas 2 semanas a gente achou um lugar, porque ele foi meio que o fiador. E aí a gente alugou eu, minha parceira e mais 2 meninos. Foi um apartamento lá na Lonsdale, era 2.600 por mês, caríssimo na época pra gente, que acabou de chegar. E a gente ficou 6 meses lá e depois saiu, e aí a gente pegou um apartamento só pra gente, era de um quarto ali em Kensington, a gente pagava 1.347 por mês, era muito Olha, barato. muito bom. Era um apartamento meio velho, mas dava pro gasto. E aí agora, depois de morar lá uns 2 anos, a gente resolveu pegar um lugar maior, e agora a gente mora um pouco mais afastado da City, que a gente é em Braybrook, ali no West Side, depois de Uhum. Footscray. E não tem estação de trem próximo, eu tenho que ir de carro, é uns 9 minutos de carro. O que tem próximo é ônibus, só que é horrível andar de ônibus aqui por causa do trânsito.
Aham. E a gente paga com a imobiliária, né, mesmo, com a Berry Plant, 2.200 e alguma coisa por mês. É uma townhouse de 3 andares. Então, e é só pra gente, são 3 quartos e dois banheiros e um banheirinho à parte. É bem bom. O problema é que, para quem chegou agora, não é tão legal porque é longe de tudo. Se você quiser ficar saindo, tu vai demorar pra caramba. Você tem que ter um carro, um carrinho velho aí que seja, para você se movimentar, senão não dá. E é um bairro não tão legalzinho. Tem tudo ali perto, mas não tem tipo muita coisa para fazer, assim, né? Mas tem mercado e tal. E eu gosto dali, só que eu queria mudar mais aqui para Salfiarra, Turac, né? Mais perto das coisas. Só que Rica! fica ó. Se for para pegar um lugar grande, igual a gente mora, aí vai ser. Tá louco. Aí você tem que rever o que você quer. Um lugar grande, um lugar pequeno, pagar mais, pagar menos, ficar longe da City, ficar perto da City. É igual você falou, tudo vai depender, né? A Lau, acho que é sua irmã, né? Calmon. Uhum. Acho só importante falar que a Colmeia não cobra bonde. Olha aí, Não, a gente não interessante. cobra bonde. Porque a gente não faz loja menor TBA. Ah, legal. Ela perguntou que massa, claro, só vocês. Sim, mora eu, a Rafa, minha namorada, e o nosso gato, que a gente adotou um gato, então, né, ele tem espaço enorme para correr. E o complicado é que a casa aqui é gelada, minha casa é gelada. Bate sol só de manhã, então o resto da tarde é horrível. Oi, meninas, muito bom conteúdo. Insetos que apareceram no imóvel é de responsabilidade da imobiliária? Já morei em um apartamento que tinha bed bug. Aí é contigo. Depende. Você pegou o colchão na rua e trouxe bed bug para dentro do seu apartamento? Você foi viajar no mochilão e trouxe bed bug na sua mala? Isso vai sempre abrir para discussão. Eu já tive problema com bed bugs, que o prédio estava infestado com bed bugs, então claramente não era uma responsabilidade dos inquilinos, né? Era uma infestação geral. Nesse caso, o prédio e os proprietários têm que tomar as medidas para tirar bed bug. O problema do bed bug é que nada mata bed bug, né? Então você faz o seguinte, bota sua sopa toda numa sacola, leva numa lavanderia, bota na secadora, que a única coisa que mata bed bug é calor. Então você não vai conseguir matar eles com veneno sempre, porque pode ter sempre ovos que vão hatch, sei lá, depois de 2, 3 meses e vai voltar tudo de novo. Então, se o problema for bed bug, eu recomendo saia daí correndo. Tira até a roupa do seu corpo e coloca em algum outro lugar, porque eles são, assim, é uma infestação horrorosa de ter. Então, sim, pode ser responsabilidade sua, como pode ser responsabilidade do proprietário. Tem que ver qual foi o caso. Você alugou um apartamento mobiliado que tem bed bug na cama, essa responsabilidade é do proprietário, porque a infestação já estava lá antes de você chegar. Só que tudo isso tem que ser. É muito difícil de provar quando é que começou essa infestação ou não. Então, vamos dizer, você está no apartamento há 2, 3 meses já, e aí você reclama de bed bug, provavelmente já não estava lá quando você mudou, ou podia existir escondido em ovinhos e saiu com uma... Então, assim, é muito difícil. Eu tentaria uma quebra de contrato e sair o mais rápido possível, porque é quase invisível de você ver um bed bug, né? Não é, por exemplo, o pessoal tá reclamando muito agora de infestação de rato. Ai, rato, rato, rato. São mais desse tamanho. Quem mora em Melbourne já viu, você já viu, né? Fofinhos. No Mano, restaurante bonitinhos, tem demais. No restaurante camundonguinho tem demais. desse tamanhozinho, assim, os olhinhos, uma coisinha mais linda. Aí não é rato, rato. Não, não é rato, é camundongo. E eles são endemáticos na Austrália, eles estão em todos os lugares. E no frio eles querem estar para dentro de casa, porque é quentinho. Então o pessoal fala, tá com infestação de rato. A gente chama o pest control e tal, mas. E aí fala, gente, não deixa comida, tenta juntar tudo, mas tem bastante coisa. Ou Ratatouille. você pode, né, dar um local para o rato morar. Tô brincando, credo. A Sila falou: evitei 3.000 dores de cabeça ficando com a colmeia de primeira. Olha aí. A sua irmã. Acho legal também falar sobre a manutenção do imóvel. Responsabilidade de quem? Depende. Manutenção do imóvel, ela pode ser de responsabilidade do inquilino, de manter o estado do imóvel normal. Agora, se a gente está falando de uma manutenção de um cano que estourou, né? Essa manutenção é de obrigação do proprietário. Então, tudo que é estrutural, vamos dizer assim, que é da estrutura do imóvel, a manutenção seria responsabilidade do investidor, do proprietário.
tudo que é físico, né? Que é, sei lá, queimou a lâmpada, alguma coisa que você morando na casa tem que lidar, aí a responsabilidade é sua, ai, queimou minha lâmpada, vai lá e troca a lâmpada, né? A minha imobiliária, se eu falo que quebra, trocou a lâmpada queimou, eles vão lá trocar, sabia? Depende. Marca de Se as lá. lâmpadas são. Dá pra ver essa lâmpada aqui? Esse aqui? Eu já troquei dessa também. O É, cara que foi lá disse cadê? que eu posso mesmo É, trocar ela. pode, só que às vezes ela é muito alta. Aí o inquilino Hum, fala: se eu subir numa escada, eu caio e quebrar o pescoço, sabe? Aquela coisa assim. sei. Então, normalmente eles também podem mandar um eletricista. E essa lâmpada é muito simples de trocar porque ela é uma tomada. Você É, puxa ela, vem um cabo com uma tomada, você bota outra tomada, só coloca de volta. cuidado para não prender o dedo É, ah, bateu no dedo, né? É isso no mesmo. Já, negócio. já tomei algumas também, Ai, até aprender a olhar onde é que estava antes. E se for trocar na hora de olhar pra cima pra ver onde tá o negócio, coloca um óculos, pessoal, que cai gesso no olho. É, e a Larissa perguntou, já teve alguma história engraçada? Não sei se quer cara, compartilhar alguma coisa. é engraçado depois que acontece, né? Porque as histórias engraçadas nunca são engraçadas quando elas acontecem, né? É sempre desesperador, assim. É um cano que estoura meia-noite, né? Uma casa Nossa, alagada. Tipo assim, hoje é engraçado. Você fala, meu Deus, você lembra aquela vez que estourou o cano e alagou a casa inteira e choveu dentro da cozinha? Nossa, que doideira, mas não é engraçado quando acontece. Então, sim. tem muitas dessas histórias, vamos dizer assim, inusitadas. Você É, já. Desculpa, pode falar. não, assim, tem muitas dessas Uhum. histórias inusitadas, mas só viram engraçadas depois que Depois. passa. Você já teve algum caso do alarme de incêndio tocar e não era nada, e aí chegou o bombeiro e a pessoa teve que Ah, pagar? Conta não, aí pra nunca gente sobre teve isso. que pagar, mas sim, eles podem te dar uma multa. E aí, uma dica que a gente pode dar é para quem mora em prédio. Às vezes as pessoas vão lá e abrem a porta do corredor para sair a fumaça. Não façam isso. Abra a sua varanda, a sua janela, porque se você abre a porta do corredor e o prédio identifica que tem fumaça no corredor, ele vai dar aviso de saída no prédio inteiro, porque vai entender que o prédio está pegando fogo. Então, assim. Se você mora em apartamento, o seu alarme de incêndio tocou porque você estava fazendo uma pipoca, e porque eles são bem sensíveis, né? E, e você foi lá e abriu a porta do apartamento que dá para o corredor para sair a fumaça, é a pior coisa que pode fazer. Nesse caso, provavelmente vão te cobrar uma fine, porque vai ter que dar evacuação no prédio inteiro, né? Você vai levar uma multinha. Você sabe de O que quanto faz. é de chamar, Eu acho que que eles falam são que é 5 mil tasing? Isso dólares. se, 5 mil e poucos é a dólares. multa se chamar o bombeiro ou Não é mesmo sem você chamar? que chama o É, bombeiro, é o não, próprio sim, esse alarme de o incêndio que eles. prédio mesmo. É. Ah, entendi. Nossa Senhora. Como parar? Ele tem um botãozinho. Você consegue pegar uma vassoura, alguma coisa e apertar aquele botãozinho, ele vai dar uma parada. E se continuar a fumaça, talvez ele liga de novo. Então, primeira coisa, tira a fonte da fumaça de perto do alarme. Então, se for uma panela, alguma coisa, leva para a varanda. Deixa a varanda aberta, abana, aperta o botãozinho até parar. Então, o alarme de incêndio é assim que para. Agora, umas últimas perguntas aqui para a gente já finalizar, que já está dando uma hora e tanto. Uma dúvida: se algo na casa quebra e foi culpa do locatário, nós precisamos avisar a imobiliária ou podemos apenas consertar direto? Pode consertar direto, desde que seja feita profissionalmente, entendeu? Porque o que acontece é, se você consertar direto e der algum problema depois, e aí falaram, a culpa é sua agora porque você fez um serviço mal feito. Então, eu sempre aconselho a avisar a imobiliária e aí, porque também. E aí você pode falar, olha, já contratei uma pessoa, ela é profissional e ela vai resolver isso. Para depois não falar que deu errado porque você resolveu por conta própria, entendeu? Uhum. Tem algumas perguntas entrando aqui. Tem uma aqui da Débora. Aluguei um imóvel e veio com alguns móveis quebrados e danificados. O que eu posso fazer em relação a isso? Se é danificado esteticamente, tira foto e mostra para provar que não é você que danificou o imóvel. Se é algum dano que impeça o funcionamento, por exemplo, você alugou um imóvel com máquina de lavar e máquina de secar, e a máquina de lavar não está lavando, aí é obrigação da pessoa que te alugou o imóvel mobiliado a fazer o replacement, né? Trocar esse móvel, não imóvel, trocar esse imóvel ou consertá-lo. Então, se for só danos estéticos, tire foto
Se for alguma coisa que impeça um funcionamento, avisa para que possa ser consertado. A Larissa está perguntando qual é a pergunta que vocês mais recebem aí na Colmeia e o que vocês gostariam que todo estudante já chegasse sabendo. A pergunta que a gente mais recebe é quanto é o bonde. A gente não cobra bonde. A gente cobra 4 semanas de aluguel adiantado, sendo as primeiras duas e as últimas 2 semanas de aluguel. Então você já entra pagando quinzenalmente, que não é quinzenalmente, né? A cada 14 dias. E a gente gostaria que todo mundo chegasse sabendo as obrigações e deveres de todo mundo numa casa compartilhada. Porque compartilhar a casa não significa que você tem que ser melhor amigo da pessoa que mora com você, né? Do seu flatmate, mas que respeito e limites existem. Então, todo mundo tem a obrigação de manter a casa limpa, a gente tem schedule de limpeza, então a gente gostaria que todo mundo soubesse disso. Mas de qualquer maneira, a gente sempre avisa isso pro pessoal que tá vindo. E, e essa é a pergunta que a gente mais recebe. E a gente também gostaria que todo mundo chegasse sabendo que é difícil, sabe? É adaptar, é uma fase de adaptação. Então, por mais que você ache a casa que você quer, aonde você quer, do jeito que você quer, você está fazendo muita mudança na sua vida. E é muito importante você estar aberto, realmente. A gente sabe que você está aberto, que você deu o primeiro passo para sair do país, mas que você realmente, dentro de você, saiba que não vai ser fácil, sabe? Porque por Sim, mais que esteja importante. tudo confortável, você tá num fuso horário diferente, num idioma diferente, com pessoas diferentes, então é uma fase de muita adaptação por bastante tempo. Então, não é só nas primeiras semanas você adaptar fuso horário. Então, por meses, às vezes anos, que você continua em adaptação. Sim, é bom saber, a galera vir sabendo que vai ser diferente, né? Vai ser diferente. Não é porque você alugava no Brasil que vai ser igual aqui o aluguel, né? As coisas Uhum. vão ser bem diferentes. Gigi, eu ia chamar de Camila, ó, por É. causa da colmeia. Você tem mais alguma coisa para falar? Quer Eu dar quero seu jabá agradecer seu aí? tempo, Clara. Eu que Obrigada pelo agradeço. espaço, pela oportunidade da gente trazer mais conhecimento para o pessoal. Eu gosto muito de desmistificar que porque você é brasileiro você não pode alugar casa, de que porque você é estrangeiro, sabe, você não tem referência, isso vai ser impossível. Então eu adoro tirar esse mito da cabeça das pessoas. A gente não é menos porque está vindo de um outro país. Pelo contrário, a gente tem muito mais, a gente abriu mão de muito mais, a gente tem muito mais coragem, a gente tem muito mais determinação, a gente quer muito mais para nossa vida, por isso que a gente deixou nossa vida confortável para começar algo novo. Então, poder trazer isso que, gente, a gente não é o que a gente está fazendo no momento, nossa bagagem é muito grande até chegar aqui e não esquecer disso. Então, eu sempre gosto desse espaço para lembrar o pessoal. E por mais que eu tô aqui há 9 anos, todo dia chega alguém novo aqui pela primeira vez. E eu fico muito feliz em poder receber essas pessoas na Colmeia hoje, porque a Colmeia ela surgiu para ser um lar, não uma casa compartilhada ou uma acomodação, é para ser um lar. Então, por isso que a gente é muito rigoroso com a parte das regras, das limpezas, do barulho, porque a gente quer que aquele seja seu cantinho de paz, sabe? Você sai para trabalhar, você volta, você quer chegar na sua casinha e tá tudo limpinho, tá tudo tranquilo, seu flatmate não tá fazendo barulho, lavou a louça dele, né? Então por isso que a gente pega bastante no pé. No começo a gente não pegava muito no pé, porque a gente falava todo mundo é adulto, Uhum. né? Tá todo mundo que tá vindo aqui, a gente não tá lidando com criança. Mas a gente percebeu que quando você deixa para a comunidade em si coordenar isso sem a nossa interferência, não funciona como deveria funcionar e acaba ficando injusto para algumas pessoas. Então, a gente é muito rigoroso com essa parte da gerência de cada casa, para justamente todo mundo ter o seu cantinho de paz quando chega aqui. Ai, muito bacana o trabalho que vocês fazem aqui hoje, Gi. Muito obrigada pelo seu tempo e por trazer essa enxurrada de informação sobre aluguel, acomodação e se vocês quiserem assistir essa live depois, vai ficar salvo aqui no Instagram e lá no YouTube, beleza, galera? Obrigada a todo mundo que participou, comentou. Um beijão, Gigi. Obrigada, uma boa tarde. Tchau, Boa tchau. tarde.